Olá, tudo bem? Você provavelmente deve usar médias móveis, o cruzamento de médias móveis para fazer as suas operações, ok? Dentro do Day Trader. Mas eu vou mostrar para você um método novo de cruzamento de médias móveis que eu desenvolvi, que eu nunca vi ninguém fazer igual, inédito para você que está assistindo o vídeo hoje. Então, por isso, eu já peço a você que fique comigo até o final, porque você nunca viu esse tipo de cruzamento de médias móveis e você pode acabar usando essas minhas informações e quem sabe até pensando e operando como eu também. Mas eu já digo a você, você nunca viu esse tipo de cruzamento de médias móveis. Então fique comigo até o final para você não perder nada do que eu vou te explicar. Primeiramente, eu quero que você veja aqui no gráfico, eu já deixei tudo marcadinho para que seja um vídeo um vídeo curto, né? Não, porque longo muitas vezes as pessoas não aguentam assistir, mas nesse vídeo vale a pena. Você vai perceber que eu tenho uma linha pontilhada aqui, que ela vem cruzando essa linha que não está pontilhada branca, que é uma média móvel de 5 períodos exponencial fechamento. Essa de pontilhada ela é de fechamento, média móvel de 5 períodos exponencial, né, close. E essa média móvel aqui é a que faz a diferença. É a média móvel de 5 períodos exponencial open, de abertura. Por quê? Uma é de fechamento e uma é de abertura. Porque pensa comigo, quando eu desenvolvi esse método de cruzamento. Se está fechando acima da abertura, consistentemente, então é porque o mercado, no caso, se está subindo, então quer dizer, ele está confirmando que ele está subindo, né? Está fechando acima da abertura e não abaixo, então ele está subindo. E se ele está fechando abaixo da abertura continuamente, é porque então ele está caindo, então ele está fechando abaixo, ele está caindo. Essa foi a minha conclusão. E a partir daí eu comecei a testar médias móveis para vários time frames, né? No caso aqui, eu estou com vocês com 5 minutos, né? Você que já começou a assistir o Radime Trader, eu falei que eu iria mostrar sobre o M1, já fiz um vídeo como operar no M1, ficou um pouco longo, mas vale a pena porque ali tinha muitas informações que não podia ser em 5 minutos. 5 minutos vai ser aqui no gráfico de 5 minutos em relação ao cruzamento de médias móveis. Você vai encontrar alguns padrões, talvez eu vou falar de alguns deles aqui, na verdade tem um que eu vou mostrar, mas se você quiser saber sobre esses padrões, você tem que assistir o vídeo que eu fiz do M1, tá certo? Para você ver o porquê, né, que formou esse padrão e o porquê que ele é tão importante, tão forte. Então, eu estou aqui dentro de um dia, né, do mercado japonês, né, do dólar iene, e eu quero já mostrar para vocês, já fiz algumas setinhas aqui, ó, já tem um cruzamento aqui. Uma primeira coisa que você tem que prestar atenção, aqui foi o início do dia. Ele estava aqui numa queda, certo? Aí ele começou a subir. Aqui você não tem bem um padrão, assim, para você falar assim, vou entrar na operação. Então, eu marquei aqui, provavelmente, nesse aqui, eu não entraria, porque não dá para mim saber se ele é uma correção, se é um pullback, se reverteu, tá certo? Então, nesse cruzamento aqui não dá para entrar. Então, já grave uma coisa, você não pode entrar em todos os cruzamentos, porque senão você vai acabar entrando num jogo, vai virar um videogame e não uma operação, tá certo? E também porque cruzamento de médias, ele sempre está atrasado. Mas tem um porém, percebam que nessa média móvel de 5 períodos, tanto de exponencial, as duas, tanto de fechamento como de abertura, você percebe que ela está bem juntinha dos candles, justamente para não entrar atrasado. Eu vou te dar um exemplo aqui, se eu colocar uma média móvel que é muito conhecida e muito usada, de 9 períodos exponencial, closed, certo? Vamos mudar aqui para mudar a cor para não bagunçar, vamos colocar vermelho, certo? Ficou ruim de enxergar. Vamos mudar a cor. Vamos colocar aqui amarelo. Né? Essa amarela aqui. Se eu colocar uma média móvel de 21, cruzamento 9 e 21, né? Das médias móveis. Vamos agora uma outra cor aqui. Azul.
né? Você vê que elas estão distantes dos candles, né? Quando elas estão no meio do candle é porque o mercado está lateral, não vale fazer nada. Mas quando ela realmente ela acaba dando um cruzamento, muitas vezes demora. Você pode ver aqui, fica meio bagunçado. Nem tem esse cruzamento, né? Então, o cruzamento de médias móveis assim de 9,21, 13,17 e por aí vai, elas sempre estão atrasadas, né? Já quando você faz com um período curtinho como esse que eu estou mostrando para você, ela não fica tão atrasada assim. Então, você percebe então que o mercado abriu já subindo e continuou subindo. Já tinha dado um cruzamento aqui, até que ele deu esse cruzamento, onde eu coloquei essa setinha aqui. Aqui você entraria. Por quê? Porque você está a favor da tendência. O cruzamento você só pode entrar quando estiver a favor da tendência. Outra dica, e vou dar muitas mais, por isso fique comigo até o final do vídeo, para você não perder todas elas e você operar aí cruzamento de médias móveis, você que é apaixonado e gosta desse tipo de operação e de entrada. Você pode ver que ele deu entrada de venda, mas você não entra. Por quê? Porque está indo para cima, está subindo, então você não entra. Aqui deu outro cruzamento aqui, né? Aqui você poderia entrar, porque está a favor da tendência. Quero fazer aqui uma ressalva, uma observação. Quando forma, independente do tempo gráfico, um candle muito grande assim, você tem que ter um pouco de experiência no ativo que você estava esperando para ver se não é uma armadilha, porque muitas vezes ele faz isso e puff, derrete, principalmente em gráficos grandes, né, a partir do 30 minutos, por exemplo. Ele faz um maroboso enorme e em seguida ele começa a cair e acaba se tornando um stop loss. Então você entraria aqui, como eu já disse, contra a tendência, você não entraria, tá certo? Aí aqui ele recruzou, você entraria, cruzou de novo para baixo, não entraria, cruzou para baixo, não entraria. Aí aqui, ó, ele deu esse cruzamento aqui, você entraria a favor da tendência, porque ele continua, se você marcar aqui uma linha grotesca, você vê que ele continua indo para cima, tá certo? Isso é muito importante que você entenda, você tem que acompanhar o mercado em cruzamento de médias, você não pode ir contra ele. Aí aqui, ó, você vê aqui, ó, eu marquei essas setinhas aqui, nesse candle aqui você até entraria. Por quê? Porque ele continua em tendência, né? Mas já nesse segundo aqui, cruzamento, você vê que ele cruzou, descruzou, cruzou de novo. Você não entraria nesse daqui. Por quê? Porque ele começou a lateralizar. Então você ia ter que esperar um momento certo para entrar. Tem um vídeo de como operar no mercado lateral. Vai lá e assiste ele que você vai entender melhor. E aí você vê que ele começou a cair aqui. E aí ele recruzou aqui. Aqui você entraria, só que essa entrada não seria nesse candle aqui, porque aqui você não ia ainda dar para ver esse cruzamento. Sua entrada iria estar depois desse aqui. Porém, aí você vê que o cruzamento é atrasado. Ele fez aqui um fundo perfeito aqui, com um engolfo, né? Mostrando que ele ia continuar a subir. Então, esse fundo confirmou esse cruzamento aqui com esse maroboso, né? Aí você vê que foi embora, né? Aqui, ó, ele fez que ia voltar, recruzou novamente, ia fazendo outro fundo ascendente. Então, você vê que ele está fazendo fundos ascendentes aqui, né? Até numa forma bem, assim, reta, né? Não está nem meio tortinho, assim, está reto, né? E aí foi. Aqui, né? Depois de uma grande subida, você vê que ele foi subindo. Aqui, essa faixa roxa que tem aqui, eu tenho vídeo sobre isso, eu quero que você se inscreva no canal e vai lá procurar os vídeos que eu tenho colocado. É uma resistência forte, mas é uma resistência forte dos 5 minutos, porque é nos 5 minutos que estamos operando. Então, outro detalhe, você tem que encontrar a resistência mais forte e o suporte mais forte, no caso aqui dos 5 minutos, e dentro dele também buscar encontrar a resistência mais fraca e o suporte mais fraco. Ah, por que mais fraco? Por que mais forte? Eu tenho um vídeo já ensinando sobre isso. Se você quiser saber com detalhes, procura o vídeo do Jesse Livermore que eu coloquei lá, que é baseado no setup dele. Por quê? Porque é para você ter referências de stop loss, stop gain, ok? De se é reversão ou não. Você percebe aqui no gráfico
que ele estava subindo, subindo. Quando ele chegou perto aqui, porque vejam, não é exato, é uma região de preço, isso que você também tem que entender, né? Não adianta você traçar uma linha, você tem que pegar uma região de preço. Próximo a essa resistência mais forte na qual eu considerei, ele deu esse padrão de reversão de tendência. Nesse caso aqui, você entraria nesse cruzamento aqui, que seria a sua entrada, seria bem aqui. Por quê? Porque ele engolfou, né? Ele fez um padrão de engolfo no topo e ainda assim com uma pinça. Já fiz um vídeo sobre isso, né? Tá lá sobre o M1, tá, que eu mostro padrões de reversão, que a pinça mais o engolfo é um padrão muito interessante, muito forte, né? E aí você vê que ele fez esse padrão e cruzou. Então, você tem a confirmação da pinça, a confirmação do engolfo e tem a confirmação do cruzamento. Por isso que você está vendo que eu disse, se começou a fechar acima da abertura, é porque está subindo. Começou a fechar abaixo, então é porque está caindo. Essa é a lógica desse cruzamento de médias. Então você vê que você entraria aqui, ó, e você já começou aí ele cruzou para cima, contra, então você já não entra. Por quê? Porque ele está perto de uma resistência, então a tendência, a probabilidade, então é de ele cair, ou então está fazendo uma correção. Existe uma média móvel que é a cereja do bolo, que eu não coloquei aqui para não confundir, assista os outros vídeos que você vai entender sobre ela, e você vai colocar, porque vai te ajudar para ver se é uma correção ou um pullback. Mas continuando aqui, então você vê aqui que ele cruzou e logo em seguida ele descruzou, seguindo a tendência, né? Aqui, né? Aqui tá errado isso aqui que eu escrevi aqui, isso aqui não tem nada a ver aqui. Você entraria novamente, né? Porque depois desse momento aqui de reversão, ele te deu mais uma entrada, né? O cruzamento, aqui depois que já aconteceu, eu não sei se você já ia conseguir vê-lo aqui ou aqui, tá certo? Porque aqui ele formou um topo descendente, né? Depois que esse candle fechou. Aqui ainda não era um topo descendente. Aqui sim, né? 1, 2, 3. Tem que ter 3 candles para formar um topo, um fundo. Aí foi. Aí aqui, ó, você vê que ele começou a lateralizar, tá certo? E toda vez que o mercado lateraliza, você precisa esperar um padrão para você poder entrar. Tem outros vídeos também lá. Né? Você vê que eu sempre falo de outros vídeos, porque eu já fiz, que eu quero que você se inscreva no canal, você aprenda a operar e dê bastante gain. Aqui você não entraria, tá certo? Aqui por quê? Porque ele está a favor da tendência? Está, mas ele lateralizou. Só para você ter uma ideia, toda vez que ele lateraliza é porque ele está acumulando para distribuir para um lado. Então você tem que esperar a confirmação, né? E não vai ser através das médias móveis que você vai saber se ele vai distribuir para cima ou para baixo, tá certo? E aí você vê que ele começa a cruzar e descruzar, né? E tudo de novo. Aí aqui, ó, novamente ele deu um padrão. Nesse padrão aqui, né? Você vê que ele engolfou de novo e engolfou formando mais um topo, né? Já não podemos dizer que considerando desde aqui de cima, descendente, né? Então aqui você poderia entrar aqui, mas eu já digo a você, né? Se é uma entrada arriscada, né? Não é uma entrada assim segura, né? Aí veio aqui, ó, ele não nem cruzou nem descruzou, ele só foi seguindo os candles aqui, né? Só foi seguindo os candles aqui, tá certo? Não fez nada. Aí aqui, ó, ele desceu, você vê que já se tornou uma tendência de queda. Nos gráficos curtos, de 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos, não sei qual você gosta de operar, a lógica é a mesma. Ele muda de tendência o tempo todo. Você não pode pegar uma tendência de um gráfico grande ou a tendência diária. Você tem que pegar a tendência do gráfico diário, né? Você tem que pegar a tendência do gráfico em que você está operando. Então você tem que prestar atenção. Está subindo? Está caindo? Está em tendência de alta? Está em tendência de baixa? Nesse momento, tá certo? Então você vê que ele entrou numa tendência de baixa desde aqui, ó, dessa pinça aqui, ó, e foi indo. E agora, olha que situação, né? Aqui apareceu outra linha roxa aqui, que é o suporte mais forte. Então, para você entrar aqui, por exemplo, eu escrevi aqui, não entra nesse aqui, porque eu não entraria, tá certo? Eu não entraria. Por quê? Muitas vezes pode ser uma pegadinha, né? E ele não formou um padrão assim que, para mim, seria um padrão de entrar. Ele simplesmente cruzou a linha, né?
mas por estar no suporte, na mesma situação desse aqui, você poderia entrar, só que esse aqui deu confirmação, foi pinça, mas engolfo, esse aqui não deu confirmação de nada, né? Aí ele foi aqui, ó, ele deu um outro cruzamento aqui, ó, de venda, aqui você também não faria nada, porque ele fez aqui, ó, isso aqui é um topo, ou, aliás, é um fundo ascendente, esses três candles aqui, então fica confuso, você, ó, o que eu faço, né? Então é duvidoso aqui, se você entrar aqui, tem até eu coloquei uma interrogação aqui, então não seria aconselhável entrar. Depois ele desceu, voltou a cruzar novamente, tá certo? E também não entraria aqui, porque aqui você não sabe, você percebe aqui que ele começou a fazer uma acumulação um pouco grande, né? Para quem gosta de usar estocástico, talvez estaria aí entrando em operações, mas no cruzamento de médias, nesse caso aqui, você não entraria aqui também, porque você já não sabe qual a tendência. Para começar uma tendência, seja de baixa ou de alta, tem que ter, no caso de alta, pelo menos dois fundos ascendentes e de baixa dois topos descendentes. Aqui você não consegue encontrar nada. E aí a gente vai indo aqui, ó, você vê que começa a aparecer aqui, ó, muitos cruzamentos, aqui, cruza aqui, cruza aqui, cruza aqui, cruza aqui. E é aí que as pessoas levam nós, porque começa a entrar como se fosse um jogo de videogame. Você não pode fazer isso. Você vê aqui, ó, entra aqui, ó, você não tem uma tendência. Você percebe pelas rejeições, também falo sobre rejeições no outro vídeo, que está confuso, o mercado está lateral, ou como eu gosto de dizer, os tubarões não estão no jogo, né? Então, ó, você vê aqui, ó, se você vê essa linha vermelha, essa linha verde aqui, né, que é o spread do final de semana, né, que fechou com esse spread aqui bem longo, aqui 34, né? Então, você vê que está lateral. Se você traçasse as linhas de resistência mais forte, mais fraca, linha de resistência mais fraca e a linha de resistência de suporte mais fraca, você ia ver que está lateral e sem gatilho de entrada. Até que, aqui, ó, vamos ver aqui. De repente, ele começou a ir e ele começou, então resolveu, rompeu, né, seria essa linha vermelha, a resistência mais fraca, e começou a subir, né? Aqui, só por sua curiosidade, nos 5 minutos para 30 minutos em seguida, muda o sistema de operação. Esse sistema de operação de rompimento de resistência mais fraca ou suporte mais fraco é para gráficos acima de 30 minutos. Aqui estamos operando cruzamentos de médias. Aqui ele começou aí, de repente ele cruzou para baixo. Aqui é uma entrada. Por quê? Porque ele formou um enforcado. Veja isso daqui, esses três candles aqui. Isso é um enforcado. O enforcado, quando ele está lá em cima, ele é um padrão fortíssimo de reversão. Eu mesmo disposto, eu entro sempre mesmo sabendo que posso levar stop loss. Por quê? Porque o risco retorno é muito bom. Você põe o seu stop loss aqui, acima dele, e aí você coloca o seu gain perto do suporte mais próximo. Olha que gain maravilhoso. Ou você poderia, então, se você é mais arrojado, como alguns dizem, deixar perto do suporte mais forte e dar do gain. Você vê que ele foi. Então, ele cruzou aqui, aqui você entraria. Você vê que você ia tomar um susto, né? E até chegar perto lá, quem sabe, do seu stop loss. Depois ele ia dar outra entrada. Isso aqui foi outro cruzamento. E você ia aí dar um gain maravilhoso. Aí você vai ver outra coisa aqui. Já estamos encerrando o vídeo. Presta bem atenção agora nesse finalzinho aqui. Ele começou a cair, cair, cair. Tá certo? Isso aqui foi os tubarões. Foi os caça stop loss, né? Que é outro nome que eu dou para os tubarões. Eles caçaram os stop loss da galera. E aqui ele formou outro padrão de reversão. Depois de uma queda, 5 minutos foi o que? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Em 35 minutos, né, eles já realizaram aquilo que eles queriam, eles cataram aqui o stop loss da galera, e aí eles já começou um plano diferente. Você vê que aqui tem uma pinça perfeitinha com um harame. Gráficos pequenos, o harame com pinça, ele é muito considerável. Então você já ia ficar atento, tá certo? A algum cruzamento.
esse cruzamento que está aparecendo aqui, não ia dar para você ver logo que ele formou aqui. São cruzamentos assim difíceis. Quando começa a fazer assim pequenininho assim, no ao vivo, é muito difícil. Agora, nesse cruzamento que abriu aqui, seria a sua entrada, que seria bem aqui. Por quê? Porque por causa desse padrão de reversão, mostrando que vai subir, tá certo? Aí você entraria aqui e não sei, seu gain provavelmente vai estar aqui. Isso aqui se tornou uma resistência, né? Você daria gain. Se você é mais arrojado, você colocaria mais acima. Não sei, vamos ver o mercado até onde foi. Contra, mais uma entrada contra, você não entraria, porque agora ele está subindo, tá certo? Contra você não entraria. Ele deu outra entrada de cruzamento aqui. E aqui já, aqui tinha virado resistência, certo? Aqui ele voltou a ser um suporte, tá certo? Porque toda vez ele desceu, esse suporte vira resistência. Se ele romper essa resistência vira um suporte. Aqui teve esse outro cruzamento aqui, tá certo? Que aqui você entraria a favor da tendência, né? E se o seu gain fosse, como a gente já viu lá atrás, perto da primeira resistência, seu gain estaria aqui, ou se esperar, né? Aqui o mercado fechou, né? Contra você não entraria. Aqui, esse aqui, talvez você... Aqui você já não entraria. Olha, tá vendo como que é? Eu estou aqui analisando com vocês, porque você vê que ele está aqui, ó. Aqui é uma entrada muito difícil. Você poderia tanto entrar, como considerar que está lateralizando, né? Isso é na hora, isso é feedback, isso eu não posso te afirmar aqui, tá certo? Aí ele tem um cruzamento contra, depois ele deu outra, aí ele começou a entrar na situação que nós vimos lá atrás, que ele fica fazendo isso aqui, pum, 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 sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ele lateraliza, e aí ele termina o dia com um cruzamento para cima novamente, tá certo? Bem considerável por causa dessa rejeição. Bom, esse é o cruzamento de médias móveis que você nunca viu, porque isso eu inventei, tá certo? E estou compartilhando com você que você tenha ótimas operações, que você opera no tempo gráfico do M5, que você comece a ser consistente, dar muitos gains. Se você opera no M1, já tem um vídeo sobre M1. Agora vamos ver se eu vou para o M15 ou se eu vou para o M30. No M30, que é o gráfico que sou especialista, já coloquei 2 vídeos ali mostrando como dar gain no mercado lateral. Fiz um desafio do setup de 100 anos atrás versus os setups atuais, né? Então, espero que você, como sempre, se inscreva no canal, ative as notificações, dê um like, que é importante para o canal ser compartilhado. Compartilhe, comente, certo? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.